Vamos lá, vamos falar de coisa séria. Hoje mamãe me chamou a respeito de que o filho dela não come. Eu passei por isso com o Kael. No caso do Kael foi quando ele completou 2 anos. Ele passou a não comer e eu não entendia por quê. Eu achei que fosse porque eu tinha desmamado ele tinha pouco tempo. Levei em vários pediatras, nutricionistas, ele não aceitava comer. E os médicos, o pediatra dele na época, falava, não, é normal, é fase, vai passar e tal. Aí depois de bater bastante a cabeça, pesquisar bastante, eu levei ele em uma alergista. Chegando lá, a médica pediu vários exames, vários de alergia de ovo, de glúten, de leite, de tudo. E descobriu que ele tinha intolerância à lactose e alergia às outras coisas, mas a intolerância à lactose dele era a que mais pegava, que era a pior das alergias. Aí, tudo que ele comia, com muita luta, que depois que ele parou de comer, eu sempre lutando para dar comida e tal, não, o corpo dele não absorvia. Por exemplo, se ele comesse as verduras, não absorvia as vitaminas. Se ele comesse carne, não absorvia a proteína. Não, o corpo dele não aceitava. Por quê? Porque ele comia as coisas com lactose e a intolerância à lactose dele fazia com que o corpo dele não aceitasse. Talvez com uma nutricionista vai saber explicar melhor. Eu só quero dizer, eu tô fazendo esses stories se o seu filho não come, deve ter um motivo. Então, assim, eu lutei bastante. Depois que eu comecei os tratamentos, que eu comecei a colocar... Que eu comecei a dar as vitaminas pra ele, que ele tava com falta de todas as vitaminas. Agora ele come, mas mesmo assim é um processo pra ele conseguir comer. Não que o corpo dele rejeita, é porque ele não gosta de arroz, feijão, carne e verdura. Ele não gosta. Ele gosta de porcaria, por mais que eu não compre aqui em casa. Eu não compro aqui, mas ele chora, querendo biscoito, querendo doce, chocolate, etc. Só porcaria. Hoje, depois dele ter suprido todas as vitaminas que estavam em falta no organismo dele e de ter curado a anemia, que ele precisou tomar ferro, agora ele come, mas assim... Da seguinte forma, funciona comigo, tá? Então, assim, foi um jeito que eu achei de adaptar melhor a essa situação toda. Ele não toma café da manhã, ele não toma café da manhã. Quando dá umas 11 horas, meio-dia, 11 horas, 11h30 no máximo, o almoço já está pronto e eu já sirvo pra ele. Então, ele vai estar com fome e ele come. Mas, assim... Mesmo assim, mesmo ele com fome, ainda é difícil. Mas hoje ele já come sem maiores problemas. Igual antes ele rejeitava, ele vomitava, fazia vômito. Hoje não mais. E continuou com a intolerância à lactose. Mas graças a Deus as outras coisas, a falta de vitamina, a anemia, tudo já tá em dia. Então assim, eu tô fazendo mesmo só pra alertar. Só pra alertar mesmo, gente. Se você tá indo no pediatra... Foi no nutricionista, foi nisso, foi naquilo. O pediatra não consegue descobrir o que seu filho tem. Procura outro pediatra, não fique no mesmo. Eu demorei muito no mesmo pediatra. Assim, porque eu gostava do pediatra, ele era a favor da amamentação, ele me ajudou em tudo que eu precisei. Mas eu demorei muito pra mudar de médico, pra procurar realmente uma ajuda, uma solução pro meu problema. Então, se você tá tendo problema, procure a solução pra ele. Se o seu filho não tá comendo, se você tá com alguma dificuldade, se você vai no médico, ele fala que é virose e o menino continua passando mal, continua com esse problema, procure outro médico. Se eu tivesse demorado um pouquinho mais, eu precisaria internar o Kael, porque ele já tava desnutrido. Ele não tava desnutrido, mas ele tava com anemia, com baixa de todas as vitaminas, e eu não fazia ideia do que tava acontecendo. E o pediatra dele, ele chegou até a pedir check-up, esse normal que costuma pedir mesmo, né? Mas assim, o check-up não tinha dado grandes alterações nem nada. E eu acho até engraçado, né? Porque na época eu não pesquisava tanto. Eu não... Talvez se eu tivesse falado, né? Vamos pedir outros exames e tal. Mas eu não fazia ideia do que se tratava. Não fazia ideia do que podia ser. Aí só depois que eu fui nessa alergista, que ela fez essa bateria de exame, que eu fui descobrir que ele tava
tava com anemia e tava com baixa de todas as vitaminas, por causa da intolerância à lactose. E ele passava mal de 15 em 15 dias. Eu ia no médico, o pediatra dele virava e falava: não, é só virose, é normal, acontece, é da idade, vai melhorar. E não melhorava. Aí foi isso. Então, assim, não melhorou? Procura outro médico. Não melhorou? Procura uma solução. Ô, gente, outra coisa, e acaba que a gente começa a se sentir culpada, né? O que eu fiz de errado? Por que meu filho não come? Por mais que você faça comida todo dia, eu preparava, eu mesmo preparei, desde os 6 meses, as papinhas do Kael, com verduras, com carne, com tudo. A partir de 1 ano, ele já comia com um pedacinho, ele sempre... Antes, ele comia sem vomitar, sem os problemas que foi desenvolvendo depois de 2 anos. Então, acaba que a gente se sente culpada, porque pensa, gente, se o menino não tá comendo, é culpa minha. Todo mundo aqui em casa come, por que ele não tá comendo? É por isso também, não se sinta culpada, tem que ter muita paciência nessa hora, porque não é fácil mesmo. Não é fácil, é uma fase difícil. Se você tá passando por isso, você deve saber que não é fácil. Mas procura ajuda, você vai conseguir, procura um nutricionista.